Oi, pessoal, vou mostrar um jogo novo para vocês hoje, muito interessante, porque é um jogo de seriação. Até então eu já tinha mostrado um jogo de seriação para vocês, que era a série dos monstrinhos, que vai do 1 ao 5 e trabalha, além da correspondência bionívoca, na verdade é o principal do jogo dos monstrinhos, trabalha a seriação pelo tamanho dos monstrinhos, eles vão crescendo do primeiro ao quinto, e também a seriação dos números, do 1 ao 5, fora a questão da associação número-quantidade. Mas não é um jogo específico de seriação, trabalha a seriação também. Para quem não entende o que é seriação, a seriação é isso aqui, olha. Eu pego alguns elementos e eu ordeno esses elementos sempre em relação ao elemento anterior. A ordem não pode ser aleatória. Ela tem que ter uma regularidade que está sempre relacionada ao critério da grandeza, tá? A regularidade da grandeza. Então, aqui no caso, eu vim do lápis mais comprido para o lápis mais curto, ou o lápis mais alto para o lápis mais baixo, já que eu coloquei eles em pé. Poderia fazer também com o lápis na horizontal, né? Para a criança entender que não é o lápis mais alto, é o lápis mais comprido, até chegar no lápis mais curto, tá? Assim como eu posso fazer o contrário também. Eu posso partir do lápis mais curto e aumentando essa série até chegar no lápis mais comprido. A seriação, ela sempre vai ordenar os elementos a partir do elemento anterior, da grandeza do elemento anterior. Se você vai ordenar do maior para o menor, do mais grosso para o mais fino, ou vice-versa, do menor para o maior, do mais fino para o mais grosso, isso fica a seu critério, o desafio que você propuser para a criança. O legal de ter só os elementos sem uma base é o que? Você pode falar para a criança criar a sua própria série com mais ou menos elementos. Você não precisa dar os 7 elementos que eu estou propondo aqui. Você pode dar elementos mais distintos entre si, né, no critério de grandeza, para facilitar para a criança. Por exemplo, para uma criança menor. Só para explicar, a seriação é um dos processos mentais que o Piaget diz que é básico, né, para a construção do conceito de número, tá? Na BNCC, a partir do ano 1 da BNCC do ensino fundamental, já aparece um conteúdo chamado uma habilidade, na verdade, objeto de conhecimento mesmo, né? A sequência repetitiva e a sequência recursiva. Quando ele fala de sequência recursiva, é justamente isso, é a seriação, tá? A sequência repetitiva é a sequenciação que o Piaget fala. Eu também tenho vários jogos de sequenciação, já mostrei alguns aqui, vou mostrando mais ao longo do tempo. Sequenciar pode ter a ver ou não com uma regularidade. Eu posso fazer uma sequência aleatória e chamar de sequência, né? Eu não preciso ter uma relação entre os objetos, muito menos entre um objeto que vem antes ou que vem depois. Isso é seriação. A sequenciação, ela pode sim ser aleatória, como eu disse, não ter regularidade nenhuma entre os objetos, ser apenas uma sequência que eu fiz, eu elaborei aleatoriamente. Mas na BNCC, ela aparece como sequência repetitiva, que é a sequência que tem sim uma regularidade. E a questão da criança descobrir essa regularidade para continuar a sequência é o que eles chamam de o início do treino de uma habilidade para o pensamento algébrico, tá? Então, a sequência recursiva ou seriação e a sequência repetitiva, aquela que eu também tenho outros jogos que trabalham com sequência tanto aleatória quanto a repetitiva, que a criança tem que descobrir a regularidade para continuar a sequência, são os dois processos dos 7 que o Piaget fala que são básicos para a construção do conceito do número. E eles basicamente vão servir lá na frente para o que a gente chama de pensamento algébrico, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes, até porque eu não sou matemática para explicar isso para vocês. Então, na educação infantil, não vai aparecer como sequência nem como seriação.
mas tem lá na BNCC também a questão do antes, do depois, né? O que vem antes e o depois, o que está entre, e isso é uma coisa que tanto a sequência quanto a série trabalham bastante, então é bem importante a gente trabalhar desde lá da educação infantil, tá? Como eu disse, a gente pode trabalhar com menos elementos para as crianças menores. Em vez de 7, eu posso começar com 3 elementos. Vocês viram aqui que eu peguei o menorzinho, o do meio e o último, da minha série de 7, né? E aí eu posso pedir para a criança, eu entrego desordenadamente e peço para a criança ordenar para mim, começando do menor e indo até o maior, ou do mais curto até o mais comprido. E é legal a gente usar já esses termos, esse vocabulário matemático, né, de conceitos maior, menor, mais largo, mais estreito, mais fino, mais grosso. É legal para introduzindo esse vocabulário, isso também é algo que está exposto lá na BNCC já desde a educação infantil, tá? Então, o legal é justamente eu oferecer esses desafios diferenciados para a criança. Para fazer a seriação, a criança vai trabalhar também basicamente um outro processo mental desses 7 que o Piaget elenca como básicos para a construção do conceito do número, que é a comparação, né? Eu não consigo ordenar os elementos pela grandeza deles se eu não os comparo, né? Se eu não comparo o seu tamanho, a sua largura, a sua altura, enfim, seja lá o atributo que eu for trabalhar na minha série. Essa daqui, por exemplo, dos lápis, o conjunto vem com 6 séries, tá? Essa dos lápis trabalha o curto e o comprido, né? Depois eu tenho a série das bolas, vem a bolinha de gude, a bolinha de ping-pong, a bolinha de golfe, a bolinha de tênis, bolinha de vôlei, bola de futebol. Isso aqui é um pouco maior. E por último, a bola de basquete. Veja que ela obedece a ordem do tamanho das bolas na vida real, né? Nas bolas reais. Claro que aqui é só um desenho, é bidimensional, enfim. Outra forma legal da gente trabalhar a seriação, obviamente, é com objetos, né? Por exemplo, você pegar tampinhas de vários tamanhos e pedir para a criança ordenar colocando uma dentro da outra, ou caixas, né, que se encaixem uma dentro da outra. Tem várias formas de trabalhar a seriação. Esse jogo só é algo mais preparado especificamente para isso, tá? Que o professor pode também trabalhar de forma mais específica, de forma mais dirigida, inclusive com aquele desafio que eu propus de vocês diminuírem a quantidade de elementos num primeiro momento para a criança, tá? Então, veja, aqui as bolas, elas vão da menor para maior. Aqui, o critério de regularidade, a grandeza, é o tamanho mesmo, né? Maior e menor, para a gente saber aí como falar com as crianças o termo correto, né? Da bola menor para bola maior ou vice-versa. A gente sempre pode trabalhar o contrário. Depois tem o das girafinhas. As girafinhas, elas vão da mais baixa para mais alta, tá? Que eu não posso falar que a girafinha tá curta ou comprida, né? Eu digo girafinha mais baixa e a girafinha mais alta. Elas são todas basicamente da mesma largura, tá? Então, o critério aqui é só a altura delas mesmo. Vai da mais baixinha para mais alta. Vamos ver se eu consigo seriar aqui rapidinho para vocês. Posso chamar de ordenar também, tá? Desde que eu entenda que a ordenação da sequência, ela tem um outro critério, que é a regularidade ou não, ou ela pode ser aleatória, e a seriação, a ordenação da série, dos elementos em série, tem necessariamente que seguir o critério da grandeza, tá? Necessariamente. Então, aqui também eu fui da girafinha mais baixa para a girafinha mais alta. Depois temos os potes para trabalhar num outro critério de grandeza, que é a largura, na verdade, né? Largura, grossura, deixa eu ver. O pote mais fino e o pote mais grosso, né? Acho melhor dizer assim, porque se fosse um caminho, uma rua, né? Seria estreito e largo. Aqui é o pote mais fino até o pote mais grosso, tá?
independente do vocabulário que você use, do conceito que você use, do termo, é sempre dá para fazer do maior para o menor ou do menor para o maior, se você quiser fazer o contrário, tá? É só legal ir introduzindo alguns desses conceitos. Então, veja, o pote mais fino até o pote mais grosso ou mais largo. Eu não diria estreito e largo, eu diria fino e grosso mesmo aqui no caso do pote, tá? Mas não é uma regra muito rígida, não. O interessante é que aqui as crianças vão observar que a altura é sempre a mesma, o tamanho, né, em termos de altura, que é o que a criança consegue visualizar mais rapidamente, ele vai se manter. Então, realmente, ela vai ter que buscar o critério da largura, tá? Do mais fino para o mais grosso. Ou o contrário, né? Interessante é sempre a gente fazer dos dois sentidos, do maior para o menor, do menor para o maior, ou melhor, sempre dá. Eu fiz o movimento com a mão errado, na verdade, né? Sempre no mesmo sentido da escrita, tá? Da esquerda para a direita. É assim que a gente entende e ordena as coisas no nosso mundo ocidental, né? Então a gente tem que seguir essa regra também quando está trabalhando a seriação com as crianças. E aqui os cogumelos. Os cogumelos também é só tamanho do menor para o maior ou do maior para o menor. Mas você também pode falar da largura, né? Porque os troncos dele, os caules vão engrossando e as alturas também, eles vão ficando mais altos ou mais baixos, tá? Então, vamos ordenar do maior para o menor dessa vez. O que eu faço se a criança ordenar de forma incorreta? Nós estamos lá justamente para ajudá-las a descobrir a forma correta, né? Então, a gente tem que intervir. O bom de ser um elemento que eu pego, né? Embora seja um elemento bidimensional e não tridimensional, mas ele é um elemento concreto, porque eu consigo pegar, manipular, mexer, tirar do lugar. Então, o bom é que a criança pode colocar, por exemplo, um na frente do outro, né? E fazer essa comparação aqui de tamanho, de altura, de grossura, que vai ajudar ela a entender a questão da comparação para saber qual é o elemento que vem depois a partir da comparação, tá? Então, aqui eu ordenei ao contrário. Posso diminuir elementos, como eu falei, para uma criança menor, é interessante, mas eu tenho certeza que as crianças não vão ter muita dificuldade de fazer isso. Talvez elas tenham mais dificuldade quando os elementos forem mais parecidos, né? O tamanho não for tão diferente assim. E outra coisa também que pode deixar um pouquinho de dificuldade, vocês podem perceber um pouquinho de dificuldade das crianças é com os termos, né? O maior para o menor, talvez ela fale mais pequeno, mais grande. O mais pequeno e o mais grande não está errado, ele só não é o mais correto. O que está errado é dizer mais maior ou mais menor, tá? Porque o menor já é o mais pequeno e o maior já é o mais grande. Então, vamos falar corretamente, vamos começar a introduzir o vocabulário correto para as crianças, tá? Isso também tá lá na BNCC, e é a questão do vocabulário matemático, da aquisição do vocabulário matemático. Então, temos os potes, os lápis, as bolas, os cogumelos, as girafas e, por último, os sapinhos. Os sapinhos, eu acho que é um dos mais difíceis, embora ele seja um elemento bem interessante, né, para criança, bem lúdico. As crianças amam bichinhos, né, e o sapinho, ele tem uma graça toda dele, eu acho, né, eu gosto desse sapinho, especialmente, eu acho ele bem bonitinho. Eles são pouco diferentes, na verdade, entre si. E também trabalham só a questão do tamanho, né? Vai do menor para o maior. De repente, você pode, como por ser animal, né? Por ser bicho, assim como no caso da girafa também, a gente pode dizer, ordena para mim, colocar o desafio para a criança, para ela ordenar do sapinho mais novinho até o mais velho, por exemplo, tá? Porque como eles vão crescendo, né? Então o tamanho deles, obviamente, também vai crescendo. Como todo ser vivo,
que nasce de um tamanho e quando cresce, atinge o seu crescimento total, vai passando por vários tamanhos até chegar lá onde ele não cresce mais, tá? Poderia fazer isso com pessoas, por exemplo, de um nenê até um idoso, né, passando por várias fases. Isso tudo é seriação, tá? Quando eu estou ordenando os elementos, sempre comparando-os pelo critério da grandeza. Então, para saber qual é o elemento seguinte dessa minha ordem, dessa minha sequência, dessa minha série, eu preciso comparar o que eu quero colocar aqui na frente com o que já está anteriormente aqui. Daí não importa se eu começo do maior para o menor ou do menor para o maior, desde que eu deixe isso claro para a criança para ajudá-la nessa questão, tá? Porque o que a gente faz em geral é ordenar do menor para o maior, né? Sempre é meio que como começar da esquerda para a direita. Para a gente já é meio que natural, vamos dizer assim. Então a gente precisa fazer o inverso também para a criança entender que o inverso existe e é possível, tá? Mas a questão da esquerda para a direita, isso é bom não inverter. É bom a gente sempre seguir mesmo da esquerda para a direita, até porque as crianças estão ainda aprendendo esse conceito, né? E é um conceito social, é uma regra imposta, né, pelo meio que a gente vive, então a gente não pode querer mudar isso, porque senão confunde a criança toda naquela questão da escrita, da ordem da escrita, que para ela não tá nada regularizado ainda, não tá nada conceitualizado, estabilizado, né? Ela tá realmente aprendendo, então não tem por que inverter. Mas do maior para o menor ou do menor para o maior, isso não tem importância nenhuma. Isso vai trabalhar o raciocínio lógico da criança. Isso é bem interessante. Então, esse é um joguinho de série, vem esses 6 conjuntos, ou seja, dá para trabalhar com uma mesinha tranquilamente, né? Dá para trabalhar até se você for juntar 2 crianças, que eu digo sempre que é o ideal, quando o professor não tá junto, não tá fazendo as intervenções, sempre deixar pelo menos 2 crianças brincando juntos para que elas interajam, né, e discutam entre si e encontrem os resultados da melhor forma, sempre um com a ajuda do outro. Dá até para você trabalhar, então, com 12 crianças, né? Cada 2 vão ficar com uma sequência, então dá para trabalhar até para 12 crianças esse jogo. E eu acho bem interessante porque a seriação, embora as crianças não tenham tanta dificuldade, quando a gente apresenta para elas, algumas coisas ainda precisam ser bem trabalhadas, como a questão do vocabulário, como eu falei, né? E outras regrinhas, outros conceitos importantes. Então, se a gente for ver, é uma coisa que a gente não trabalha muito e deveria trabalhar mais. Onde que a gente já trabalha a seriação? No calendário, por exemplo, né? O calendário, na contagem, porque os números, eles são uma série. Porque o número que vem depois é sempre o anterior mais 1, né? Tanto no calendário quanto naquela minha régua numérica que eu tenho lá embaixo da lousa, ou deveria ter, né? Do 1 ao 10 para a criança contar e tal. Mas são séries já numéricas, e antes da seriação numérica, para a criança entender a seriação numérica e não só decorá-la, né? É importante também que ela vai lá no final decorar, memorizar, mas é bem legal quando ela entende isso, tá? Se bem que a série numérica tem mais a ver com inclusão hierárquica, que é um outro conceito, que a gente vai trabalhar também depois com outros jogos aí. Mas esse daqui é o das seriações. Eu espero que vocês tenham gostado. São 6 conjuntinhos com figuras divertidas, reforçadinhas aí na medida do possível, né? Claro que as crianças vão manipular, não vai durar para sempre, mas com cuidado, eu garanto que vocês vão ter um bom material aí por bastante tempo. Espero que vocês tenham gostado e que usem, se não esse jogo, outras formas, outros recursos para introduzir a seriação, o vocabulário matemático e, consequentemente, o pensamento algébrico aí para as crianças de vocês, tá bom? Beijinho!